Fala galera, beleza? William Silva aqui e no vídeo de hoje a gente vai aprender a utilizar uma reatividade nativa do Flutter chamada Change Notifier. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, clica no gostei e ativa o sininho para ser notificado assim que a gente postar novos vídeos aqui, beleza? Então já iniciei o aplicativo aqui, já adiantei algumas coisas do layout dele. Eu coloquei um campo de texto aqui, um botão, para quando a gente clicar, ele vai pegar o texto que a gente digitar aqui e acrescentar na lista. Ainda não tem nenhuma reatividade, se a gente digitar qualquer coisa aqui e apertar para ele adicionar, ele não faz nada. Então a tela está totalmente estática aqui. A gente vai adicionar uma reatividade nela utilizando o Change Notifier. Então se você não conhece ainda o Change Notifier, no final desse vídeo você já vai aprender a utilizar ele de forma totalmente nativa, sem instalar nenhum pacote extra, beleza? Então vou só mostrar aqui para vocês como é que está esse design. Eu tenho uma list view aqui dentro de um stack. O stack empilha o widget na tela. Então o primeiro widget que eu coloquei aqui foi a list view, ou seja, ele vai ficar por baixo do próximo item que está na lista, que nesse caso aqui é todo esse campo de texto aqui embaixo, onde tem o próprio campo de texto e o botão de adicionar, ok? Eu coloquei 20 itens aqui na lista, só para ele conseguir construir alguma coisa na tela. E aí cada item retorna um list type, beleza? Bem simples aqui. Agora o que a gente precisa fazer é adicionar a reatividade nessa tela. A gente precisa vir aqui no campo de texto e pegar o que o usuário digitou e acrescentar na lista. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa criar uma função para capturar esse texto que foi digitado aqui no nosso campo de texto. Se vocês verem lá em cima, eu já adicionei um controlador para o nosso campo de texto. Assim a gente consegue manipular tudo que acontece aqui dentro. Eu chamei ele de nameController e ele é do tipo dessa classe aqui, ok? Então a gente vai fazer da seguinte forma. A gente precisa separar o código que pertence à nossa regra de negócio, que é pegar o texto que foi digitado e inserir na lista ao clique do botão, e separar aqui do código que pertence à nossa view. Então a gente vai criar um novo arquivo aqui dentro de pages, homepage, chamado homeController. O papel do homeController vai ser para controlar o estado da nossa view, ok? Então é sempre bom a gente separar o código que pertence à regra de negócio em um arquivo separado, ok? Então aqui só vai ficar código que constrói a tela em si. Aqui vai ficar o código que é responsável por mexer e atualizar a nossa tela, ok? Então a gente vai criar nossa classe homeController. Então agora a gente vai fazer com que o nosso homeController herde de Change Notifier, ok? Ele vai herdar as características e funções do Change Notifier. Então aqui dentro a gente precisa criar a função que vai capturar o texto digitado e inserir na lista. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar a nossa lista de nomes aqui dentro, chamada list string, ok? Eu vou chamar ela de names. Vou colocar como privado porque a gente quer alterar o valor dela só aqui dentro da nossa homeController, beleza? E vou inicializar ela como vazia, ok? Eu vou criar um getter dela e o retorno dela vai ser uma lista de string, beleza? Ela é um getter. Eu vou chamar de names, ok? E ela vai retornar a lista de names. Fechou? Agora a gente precisa criar a função que realmente vai atualizar a nossa lista. Então vamos criar aqui uma função que não vai retornar nada. Eu vou chamar de addName. E aí ela vai receber um campo obrigatório aqui. Required string name, ok? E aí dentro dela a gente vai chamar a nossa lista names.add, o name que ele recebeu como parâmetro, ok? Agora, como a gente fez o nosso homeController herdar características e funções do Change Notifier, a gente tem acesso a uma nova função aqui dentro chamada Notify Listeners. Ele vai notificar todos aqueles que se inscreverem para ouvir as modificações que acontecerem aqui dentro de homeController, ok? Depois isso vai ficar mais claro. Agora é meio difícil de entender o que essa função faz, mas depois, daqui a pouco, a gente vai entender melhor o que ela vai fazer, ok? Mas basicamente ela funciona como acontece aqui no YouTube. Você se inscreveu aqui no nosso canal, ativou o sininho e aí toda vez que eu lanço um vídeo, ele notifica você. Então a mesma coisa que acontece aqui. Todos que se inscreverem para ouvir as modificações
aqui dentro de Home Controller, também serão notificados toda vez que a gente chamar o Notify Listener, ok? Vou salvar aqui. Agora a gente pode voltar na Home Page e aqui a gente vai criar uma instância do nosso controlador, ok? Então vou criar Final Home Controller, eu vou chamar de Home Controller, ok? E vou inicializar a nossa variável Home Controller, beleza? E aí, aqui no Init State, quando iniciar a nossa aplicação, a gente vai chamar o Home Controller .add listener, ok? O que essa função faz? É aquilo que eu expliquei ainda agora para vocês. Ela vai se inscrever para ouvir todas as alterações que acontecerem dentro de Home Controller. E essas alterações vão ser disparadas, essas notificações vão ser disparadas quando a gente chamar essa função aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente está querendo que, ao adicionar um nome na nossa lista, a gente quer notificar todos aqueles que se inscreveram em Home Controller para ouvir essa alteração que aconteceu aqui na lista, ok? Então a gente vai notificar todos os ouvintes que se inscreveram no Home Controller, beleza? Então aqui a gente está fazendo exatamente isso. E o que a gente quer fazer ao se inscrever no Home Controller? Aqui dentro da função anônima, a gente pode recarregar a tela através do setState. Então quando ele alterar a lista de nomes, adicionando mais um nome nela, ele vai notificar esse ouvinte que a gente cadastrou aqui, e aí ele vai atualizar a tela, ele vai executar essa função que está aqui dentro, ok? Agora, aqui embaixo, a gente pode verificar se a nossa lista de nomes está vazia, e aí poder exibir outra coisa aqui na tela. Então a gente pode fazer da seguinte forma: a gente vai chamar o nosso Home Controller .names e a gente pode verificar se a lista está vazia, ok? A gente sabe que ela começa vazia, então ele já vai cair aqui assim com o aplicativo inicial, ok? Então, se ela estiver vazia, eu quero retornar no centro da tela um texto. Vamos colocar aqui um text e eu vou escrever nenhum nome cadastrado, beleza? Se não, ele vai retornar a nossa list view, ou se não, eu especifico através desses dois pontos aqui, ok? Vou colocar como constante, beleza? Agora, se a nossa lista não estiver vazia, ele vai cair aqui no nosso list view, beleza? Aí a gente já pode substituir aqui a contagem de itens, a gente vai colocar o Home Controller, beleza? E aí a gente vai chamar o names.length, ok? Aqui no list tile a gente vai trocar esse númerozinho que aparece aqui dentro, a gente vem aqui no text e substitui pela primeira letra do nome que vier aqui na lista, ok? A gente vai chamar o Home Controller novamente, .names, e aí a gente vai acessar o índice da lista que ele está executando no momento e pegar a primeira posição. A gente consegue fazer isso aqui porque uma string também é uma lista, ok? Ela é uma lista de caracteres. Então a gente consegue acessar cada item dessa palavra aqui, por exemplo, acessando o índice dela. Então aqui a gente vai pegar o primeiro índice, seria por exemplo esse N aqui de cima, ok? E aí aqui embaixo a gente vai chamar novamente o Home Controller, ok? .names, acessando o índice da lista, beleza? Então aqui a gente já conseguiria exibir os índices que forem cadastrados na nossa tela. Agora a gente pode vir lá no botão e adicionar a função que a gente criou no nosso controlador. Então a gente vai chamar aqui em cima o Home Controller .add name, beleza? E aí a gente vai passar um nome aqui. A gente vai pegar o que o usuário digitou através do controlador do campo de texto, chamado Name Controller. Então a gente vai acessar o Name Controller .text. Assim a gente consegue pegar o que foi digitado aqui, ok? E logo em seguida ele vai apagar o texto para limpar aqui, para a gente poder começar de novo, ok? Então tá feito aqui a nossa reatividade com o Change Notify. Agora a gente vai testar, ok? Então vou salvar aqui. Aí ele já aparece que não tem nenhum nome cadastrado, porque ele foi lá no nosso controller e viu que a nossa lista estava vazia, ok? Mas assim que eu adicionar um item na lista, né, digitar no campo de texto e clicar no botão para ele adicionar um novo item, ele vai notificar os meus ouvintes, ok? Através dessa função aqui. E aí lá na tela, como a gente inicializou o nosso Home Controller e adicionou um listener para ele, ele vai executar essa função que está aqui dentro, ok? Que nesse caso é um setState para atualizar a nossa tela. Como o aplicativo já estava iniciado
e eu coloquei posteriormente esse add listener aqui, ele não vai reconhecer essa função que está aqui dentro. Então eu preciso recarregar o aplicativo. Vou clicar aqui no verdinho, ele vai recarregar. Agora sim, a gente já pode testar se vai funcionar corretamente. Então vou digitar aqui Maria e vou clicar em adicionar. Então ele já atualizou nossa tela, já inseriu o item na lista e notificou esse home controller aqui que se inscreveu para ouvir as alterações dessa classe aqui, ok? Então nesse vídeo aqui a gente aprendeu a trabalhar com a reatividade nativa do Flutter, chamada Change Notifier, que basicamente ele permite com que você notifique todos aqueles que se inscreverem para ouvir as alterações que acontecerem aqui dentro dessa classe. E aí você pode se inscrever para ouvir as alterações através do Add Listener, ok? Então na próxima aula a gente vai aprender a como utilizar a outra reatividade nativa do Flutter, que é o Value Notifier, que é específico para tornar as suas variáveis reativas. Aqui a gente tornou toda a nossa classe reativa, fazendo com que ela herdasse de Change Notify. Mas o Value Notify, que é o assunto da próxima aula, vai fazer com que apenas algumas variáveis que a gente decida se tornarem reativas, ok? Então te vejo na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu gostei e falou!